Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Larissa, sou trabalhadora aqui da Federação Espírita Paraibana, faço parte da evangelização infanto-juvenil e participo também do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que é o NEP. Estamos aqui com Raquel. Olá, boa noite. E com o Tiago. Olá, boa noite. Vocês podiam se apresentar? Bem, eu sou um trabalhador lá do Centro Espírita Leopoldo Ciro, né, e aqui de João Pessoa, e estamos aqui participando mais uma vez do Evangelho Online, contribuindo um pouco com a doutrina. Boa noite, meu nome é Raquel, eu também faço parte do Centro Espírita Leopoldo Ciro. Nós somos trabalhadores e eternos estudantes e viemos aqui com muito prazer, com muito carinho, colaborar com o Evangelho Online no noite de hoje. Pois estamos muito felizes, né, com a presença de vocês aqui e com todos os que estão participando do nosso Evangelho. A gente pede que vocês coloquem, né, a sua aula fluidificada, peguem o seu Evangelho. Já vão abrindo no capítulo, certo? Que é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Os itens 9 e 10, que é o argueiro e a trave no olho. Mas antes de começar, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu peço que Tiago faça a nossa prece. Queridos irmãos, vamos fechar um pouco os nossos olhos, né? Acalmar um pouco o nosso coração, imaginando a imagem do Mestre Jesus. Elevemos o nosso pensamento ao médico dos médicos. Divino Mestre Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos concede no dia de hoje, de estarmos reunidos a estudar este Evangelho, o Teu Evangelho que nos consola, nos esclarece e nos guia nessa caminhada. Dá-nos Tua bênção de paz e de luz, ser a força que nos mantém e nos sustenta nos momentos felizes, de forma que não nos tornemos filhos ingratos nas noites tormentosas, quando a tristeza e a dificuldade nos bate à porta. Ser o nosso amparo, a nossa fortaleza, nos guiando, nos iluminando do sofrimento, de forma que possamos aprender e superar as dificuldades do nosso dia a dia. Nos ilumina, Divino Mestre, nessa caminhada, de forma que possamos cada dia mais fazer do amor a nossa bandeira de luz. Sei conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos iniciar, né, a leitura do Evangelho. Eu peço que Raquel leia o item 9 do capítulo, né? O argueiro e a trave no olho. Item 9. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós, que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão.
É uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Eu pesquisei também em outra tradução, Sim. que é a tradução de Haroldo Dutra Dias, né, que ele é palestrante espírita. Ele fez a tradução do Novo Testamento. E lá algumas palavrinhas mudam, né, a última frase também muda. E eu entendo melhor através dessa tradução. Então, vou dar uma lida para vocês, né, para que a gente possa discutir a partir daqui. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho? Hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho de teu irmão. Então aqui a gente vê que ele, em vez de chamar argueiro, ele chama cisco. Em vez de chamar trave, ele chama viga. Sim. Então, como é que o pessoal da época, né, entendia isso, né? Então, qual o sentido literal, né, da palavra cisco? Então, cisco é aquilo que a gente entende hoje mesmo, é algo que incomoda a visão, uma farpa, né, que faz contraposição, né, a uma viga, a uma trave, que é algo muito grande que vai bloquear completamente a visão da gente. Mas se a gente fosse reformular essa pergunta de uma maneira mais direta, né, porque a pergunta é algo bem metafórico, né, com um sentido figurado. Se a gente fosse perguntar para alguém, né, essa mesma pergunta, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quanto não vedes uma trave no vosso olho? Como é que vocês iriam reformular? É muito interessante quando Jesus faz essas comparações, né, porque ele usava exemplos próximos ao que aquelas pessoas viam no seu dia a dia, né? O cisco, ele poderia ser considerado hoje como um problema pequeno, um problema cotidiano, um aborrecimento que alguém tenha, uma contrariedade. Enquanto a trave seria, assim, uma forma de cegueira moral mesmo, um comportamento, ou um traço, ou um defeito que o ser humano tenha e que não consegue eliminar, enxergar, né, buscar a sua retirada, a sua mudança, a sua transformação. Então, hoje em dia, se nós fôssemos comparar o argueiro e a trave, ou o cisco, né, e a trave, como eles dizem, seriam exatamente essa comparação do pequeno problema perante o pequeno problema do outro, perante aquele grave defeito, aquela cegueira, aquela cortina, né, de defeito que impede então a visão do olho do nosso irmão. O cisco, como bem colocado, né, é aquela sujeirinha, aquela poeira que nos incomoda a visão, né, nos traz desconforto. E a trave, ela pode ser um pedaço de madeira, como é tido, né, um pedaço de madeira, de metal, de concreto, usada para sustentar pavimentos, né. E aí é interessante esses dois objetos que Jesus usa sabiamente, que dá a ideia de quão grande é a relação entre eles, ou melhor, a distorção em termos de tamanho, né? A distorção que tem em termos de tamanho. E esse ensinamento nos mostra o que o orgulho faz conosco, porque é justamente o orgulho que faz com que nós disfarcemos as nossas faltas, né? E passamos a pensar que não temos faltas, e então começamos a julgar a falta alheia, né? Então o orgulho faz com que a gente faça isso. E aí, pegando esse trecho, por exemplo, você consegue ver o cisco no olho do nosso irmão, isto é, aqueles pormenores, aquelas contrariedades do nosso dia a dia, né? Mas aí como é que você consegue ver se sua visão está obstruída?
Então essa é a reflexão que nos traz. Como é que eu vou enxergar? Eu digo que enxergo a falta alheia se minha visão está fechada, está obstruída, né? Então o orgulho nos faz isso. O orgulho faz com que a gente pense que somos perfeitos, não temos defeitos, e aí começamos a julgar o outro. Que aí é um outro ensinamento, não devemos julgar. Primeiro precisamos analisar o nosso interior para corrigir as nossas faltas, para depois termos, como mencionado, profundidade na nossa análise da falta alheia, né? Então, esse ponto. Como é que a gente vai conseguir ver, né, se a nossa visão está completamente bloqueada, né? E Jesus é um educador por excelência. É verdade. Né? Que comparação perfeita para passar, né, o ensinamento. Comparar uma visão, né, com o cisco, com a trave, foram recursos do dia a dia, né, das pessoas que ele utilizou para passar o ensinamento. E agora, né, vamos continuar, né, lendo o item 10. Eu vou ler o iniciozinho. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Aqui foi uma pergunta, né, um comentário de Allan Kardec. E é muito interessante, né, essa análise que ele fez. Imagina se eu fosse outra pessoa, né, se eu estivesse fora de mim e estivesse vendo minhas atitudes, né, o que é que eu acharia? E agora eu pergunto para vocês, né, por que é tão difícil ver o nosso interior, ver os nossos erros, analisar os nossos defeitos, analisar nossas atitudes? Bem, primeiramente, acho que a dificuldade está na falta da prática, né? Porque a gente não tem muito essa... a gente está galgando agora, né? Buscando aperfeiçoar e evoluir, e então a gente está buscando ter essa prática de analisar as nossas atitudes, né? E aí, com essa prática é que a gente vai começar a se melhorar, a ter uma análise mais profunda, a despertar na nossa consciência o momento em que acontece um julgamento que a gente venha a correr o risco de fazer, né? Então a nossa consciência antes estava adormecida, e aí quando a gente começa a se esclarecer, a estudar o Evangelho, a buscar aprender, quando a gente vai incorrer em um erro, a nossa consciência dá um chamado para que a gente reveja a nossa condição, a nossa postura, né? E aí, com a prática, é que a gente vai se aperfeiçoando a chegar a um ponto de evitar incorrer nesse erro, né? E é interessante essa análise, por exemplo, você pensar, é como se você, no nosso dia a dia, ao longo do dia, tivesse alguém filmando. E quando a gente chegar em casa, então a gente pegasse o DVD e colocasse um DVD e fosse assistir nosso proceder, né? Então, nesse proceder, muitas das nossas atitudes a gente iria sentir vergonha, né? Só que no nosso dia a dia, no momento em que ocorreu, a nossa consciência não estava desperta para analisar aquela situação. Então, muitos dos nossos erros vão passando, e a gente não faz a sugestão de Santo Agostinho de, no final do dia, refletir sobre o que fizemos, né? Se magoamos algum irmão, né? Se deixamos de praticar algum bem em alguma das oportunidades que o dia nos traz. Então, é nessa análise
que Kardec traz aí, se a gente pudesse ver nós mesmos como, digamos que como uma terceira pessoa, olhando a nós. E aí a pergunta, o que eu pensaria se alguém me fizesse o que estou fazendo? Eu iria reprovar ou iria aprovar essa atitude? Então isso é bem interessante, a nos chamar para melhora, para a reforma moral nossa. E um dos pontos também é porque além da gente não ter essa prática, né, esse exercício, né, de procurar toda noite se analisar, também pode ser a pessoa não querer se analisar, né? Você às vezes acha que não precisa se analisar, que não tem erros, não é? Exatamente, o orgulho nos faz isso, né? O orgulho, ele faz com que a gente pense que está tudo bem, né? Somos impecáveis, né? Na verdade, a humildade é que nos faz tornarmos iguais uns aos outros. O orgulho nos faz pensar que estamos acima dos demais. E é justamente esse orgulho que a gente tem que combater, que é a imperfeição da humanidade. Bom, então agora vamos continuar a leitura. Vou pedir que Tiago, né, leia a partir... Incontestavelmente. Isso. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, ter ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como causa geradora de todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, conforme, né, a lição de hoje, quais os defeitos que nós somos chamados para trabalhar? Quais defeitos que a gente tem que combater? Em primeiro lugar, é o orgulho, né? Trabalhar a virtude da humildade, para que você então possa se permitir enxergar os seus próprios defeitos, como Jesus compara os nossos próprios defeitos como traves, né? São defeitos, mas tendências consolidadas, firmes, né? E esse é o nosso principal trabalho. Primeiro, trabalhar as nossas más tendências, aquelas que estão mais arraigadas, aquelas que são mais difíceis de derrubar, de ser retirado, né? Nós vivemos num mundo em que a gente tem uma imagem de sucesso, onde aquela pessoa que consegue melhor esconder os seus defeitos, as suas más tendências, ela passa a ser melhor vista diante da sociedade como uma pessoa esperta, como uma pessoa vitoriosa, como uma pessoa bem-sucedida. No fundo, ela está apenas escondendo aqueles defeitos, evitando enxergar, evitando entrar em contato, se olhar para si mesmo e evitando buscar a sua melhoria. Então, a gente vê nessa mensagem que antes da gente se achar no direito de julgar o outro, o comportamento do nosso irmão, o comportamento do outro, a gente primeiro para e reflete. Será que esse comportamento que eu vejo no outro, eu tenho em mim? Eu também pratico? Será que outros comportamentos que eu tenho incomodam o meu irmão? Né? Então, o chamado de Jesus ele é muito claro para a gente, né? Se nós estamos vivendo numa sociedade, nós busquemos então encontrar nos nossos comportamentos aqueles que são
mais prejudiciais, mais danosos, e possamos então buscar essa reforma na nossa conduta, para que nós possamos conviver com os nossos irmãos de uma forma mais igualitária, mais humana, mais justa, mais humilde, mais fraterna. Né? Então é sempre bom, né, a gente olhar para os ensinamentos de Jesus e tentar extrair, né, o que ele quer nos ensinar. Pra gente. Pra gente, né? Quais os defeitos que a gente está precisando trabalhar, quais as virtudes que a gente está precisando desenvolver. Então a gente já falou sobre o orgulho, né? O orgulho seria o quê? Seria eu me achar, né, melhor do que o outro. O orgulho faz com que eu me sinta, né, perfeito, né, sem defeitos a serem trabalhados, né? É um amor próprio que me cega. E eu vejo também que outro defeito que a gente pode trabalhar, né, lendo essa mensagem, é a maledicência. Né? O que seria maledicência? O que é que vocês entendem por maledicência? Maledicência é um pouquinho complicado, porque você começa a determinar, né, na vida do outro o que está errado. Né? Você começa a julgar a vida do outro de acordo com as suas verdades, né, Tiago? E é complicado, a gente vê muito isso da maledicência. A minha vida é correta, é assim, eu casei, eu tive meus filhos foram para a faculdade, né? Então você começa a julgar a vida do outro tendo a sua vida como parâmetro, como se a sua vida fosse um exemplo de correção, né? E isso a gente vê muito nas próprias famílias, né? A gente vê muito esses atritos, esses conflitos nas famílias por conta da maledicência. A maledicência a gente tem aquela língua afiada, né? Para notar imperfeições, para comentar defeitos, comentar atitudes e acaba esquecendo, né, de se analisar, acaba esquecendo que você mesmo já pode ter errado, enfim. Então esse é um dos defeitos, né, que a gente pode trabalhar. E com relação às virtudes, que virtudes a gente pode trabalhar com base, né, nessa mensagem de hoje? Todas elas vão se resumir à prática do bem, porque à medida que você pratica o bem de forma sincera, verdadeira, sem estar mascarada pelo orgulho e por outras paixões que o ser humano porventura tenha, assim, você faz e sente essa energia, esse bom sentimento, você sente que foi útil a alguém sem esperar retorno, e essa prática vai estar trabalhando diversos outros sentimentos, como a humildade, a paciência, a resignação. Por exemplo, você ajudar um amigo que está em determinada situação, não só financeiramente, ajudar com um pouco de tolerância num determinado diálogo, né? Um pouco de paciência por ele estar irritado em um determinado momento. Então, tudo isso você está praticando bem, praticando a caridade, né? Porque a caridade não se resume somente ao auxílio financeiro, mas também a caridade moral, onde a gente pode doar um pouco do nosso ouvido, né? E de várias formas a gente vai estar trabalhando essas virtudes, não só em um determinado acontecimento, a gente vai trabalhar só uma, a gente pode trabalhar uma e outras junto. No texto que a gente leu, né, Kardec comenta que o orgulho, ele é o pai de muitos defeitos, né? Então a gente pode concluir também que a humildade, né, é a mãe de muitas virtudes. Então, eu não vou desenvolver nenhuma virtude real se no início de tudo eu não for humilde, se eu não reconhecer que eu tenho que melhorar, né? Se eu não reconhecer, né, que eu sou um ser que tem que aprender. Então a humildade é isso. Tanto que no Sermão do Monte, né, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes.
Então eu só vou estar exercendo a caridade real se eu sou humilde, se eu reconheço que eu não sou melhor do que o outro, e assim por diante, né? E com relação a uma outra reflexão que a gente pode tirar no dia de hoje, é que quando a gente se depara com uma pessoa que está em erro, Jesus nos orienta para que a gente não julgue, que a gente não condene. Mas eu pergunto, se essa pessoa for alguém que é muito amigo nosso, né, alguém próximo, o que é que a gente pode fazer a mais, além de não julgar? Qual o nosso dever moral para com ela? Um dos pontos, primeiramente, é você procurar o que está à sua volta, ou até mesmo dentro de si, que pode colocar à disposição daquela pessoa em auxílio, né? De que forma você pode auxiliar aquela pessoa? Se ela está em um sofrimento, se ela está em um momento de tribulação que ele não consegue raciocinar, normalmente está num estado de cólera. Então, de alguma forma, você tem como ajudar. Você foi colocado ali, não foi por acaso. Então, se aquela situação aconteceu, você pode ajudar de alguma forma. E aí, o primeiro ponto que a gente pode analisar é o seguinte, é fazer a seguinte reflexão. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então, isso aí vai te fazer refletir e encontrar algo que você possa ajudar. Exatamente, analisar aquela situação e procurar, né, educar, né, procurar tirar lições. Levar uma palavra de conforto também, exatamente, né? Uma orientação para que aquela pessoa saia daquela turbulência, né? E consiga ver um outro lado, um lado mais positivo, um lado em que ele possa sair dessa tribulação. Como a gente está no Evangelho, no lar, né, vamos também procurar levar essa reflexão para a família, não é? Quando a gente vê a lição, né, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, como podemos aplicar essa lição à família, aos pais de família, por exemplo? Isso acontece muito em relação a pais com filhos, a irmãos, né? Existem conflitos em que nos vemos seres humanos diferentes, né? Vivendo no mesmo lar, mas temos uma mesma criação, pai e mãe ali, com expectativas em cima dos filhos, por exemplo, né? O pai quer que o filho seja um médico, um engenheiro, né? E o filho tem a tendência para outro comportamento. Ou o pai quer que o filho seja completamente correto nas suas atitudes, mas o próprio pai ou a própria mãe é desleixado nas suas, né? Como é que uma mãe ou um pai pode educar um filho, né, de acordo com uma visão correta de criação, se ele mesmo, né, não consegue se comportar de uma forma que julga correta? Em relação aos irmãos, né, tem o mais rebelde, tem o mais certinho, os pais cobram mais a um e a outro, e fica aquela desavença entre os irmãos mesmo, porque um irmão quer seguir um caminho, o outro quer seguir o outro, e às vezes esses caminhos se chocam. Vivendo em família, como fica, né? Então, há todo um processo de enxergar a si mesmo. Se as suas ações não estão ferindo os seus familiares, se as suas ações são realmente exemplares, nos casos dos pais, né? Se o que você fala e o que você faz estão realmente corretos, estão em equilíbrio, para então você enxergar o que é que o outro, o meu filho, o meu irmão, o meu parente, né, está vendo da vida. Será que é o correto? Será que tem a ver com o que eu acredito dentro do Evangelho de Jesus, se for uma família religiosa, né? Então, a partir da análise dos seus comportamentos, dos seus atos, dos seus pensamentos, do seu modo de ver a vida, então você pode, talvez, corrigindo-se primeiro, ser capaz
de auxiliar o outro. E aí diminuir as desavenças que existem muito dentro das famílias, né? No relacionamento familiar, um ponto importantíssimo é o respeito, né? E também a questão de ensinar através do exemplo, porque eu não consigo me enxergar cobrando algo em que eu não consiga cumprir. Então, logo a criança, um primo, um parente, quando eu for cobrar algo, ele vai se virar para mim e vai dizer, mas você não faz. Então, é de fundamental importância na educação a gente ter respeito e ensinar através do exemplo. Pois, gostaria de agradecer, né, a presença de vocês. Vamos agora dar os nossos comentários finais, né, a mensagem que a gente quer dar final para as pessoas que estão nos assistindo. Ok, Larissa, nós agradecemos muito o convite que vocês nos fizeram, estamos aqui muito felizes. E sempre que a gente tiver alguma dúvida em relação ao nosso comportamento, seria bom exatamente fazer a pergunta que Tiago citou aqui anteriormente. O que Jesus faria no meu lugar? Né? Como Jesus agiria, o que ele diria, o que ele faria no meu lugar? Esse é o guia mais seguro para que a gente possa escapar das nossas más tendências, eliminá-las, tirar as forças das nossas más tendências e seguir para construção das virtudes que nós queremos. Obrigado pela oportunidade que a Federação nos abre a porta, né? Com satisfação que a gente participa e colabora um pouco com esse trabalho. E assim, a mensagem que a gente pode passar é realmente seguir o modelo e guia da humanidade, que é o Mestre Jesus, né? Em todos os momentos, a gente lembrar dele e pensar como ele faria. Aí a gente vai encontrar uma saída, uma solução. Lembrando, claro, que todos nós devemos fazer a nossa parte, fazer o bem, né? Trabalhar o bem para que Deus, que é infinitamente bom e justo, nos torne merecedores de sua misericórdia. Então, primeiro precisamos trabalhar o bem. Essa é a mensagem. E a minha mensagem é que muitas vezes, quando as pessoas agem errado com a gente, quando as pessoas, né, cometem algo de errado, a nossa primeiro impulso é de crucificar, né, é de julgar. Então, o apelo que eu faço é de procurar pensar duas vezes, procurar exercitar o perdão, procurar se colocar no lugar dela. Será que eu não agiria pior? Muitas vezes quando uma pessoa está errada, né, está saindo da lama, né, vamos imaginar essa imagem, ela está saindo da lama e está se regenerando. Quem sabe eu ainda não vá cair na lama, né? Quem sabe de uma maneira ainda pior. Então, quem somos nós para julgarmos? Então, sempre se colocar no lugar do outro, porque quando a gente vê o outro como o nosso irmão, né, tudo fica mais claro e é mais fácil perdoar. Então, pedir agora, né, que Raquel faça a nossa prece final. Tá, posso sim. Fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Mestre, obrigado por estar aqui conosco, pois que aqui estivemos em seu santo nome, aprendendo mais um pouco do seu Evangelho, os seus ensinamentos que foram deixados para a nossa elevação moral. Agradecemos a oportunidade do estudo da noite de hoje, agradecemos a companhia dos bons espíritos e agradecemos tudo que somos, tudo que temos e as oportunidades de aprendizado que recebemos nessa encarnação. Senhor, abençoa o nosso país, abençoa para que possamos viver na pátria do Evangelho, que possamos ver reinar a paz no nosso país, que possamos ver a igualdade entre os nossos irmãos, entre aqueles que sofrem, que a sua misericórdia se estabeleça.
entre aqueles que erram, o seu perdão, Mestre. Por aqueles que passam por difíceis tribulações da vida, que nós pedimos a sua indulgência a esses irmãos. E que não se esqueça, Mestre, que a nossa tentativa é sempre em aprender e seguir o seu Santo Evangelho. Que a sua paz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, gostaríamos de desejar muita paz, né, a Raquel, Tiago, a equipe da transmissão e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.